Olá, queridos irmãos, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Na oportunidade, teremos o privilégio de ouvir a nossa querida irmã Mônica Carvalho, que abordará o tema humildade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, cremos diante da Tua presença, para Te agradecer as bênçãos derramadas nas nossas vidas, Te agradecer os livramentos, Te agradecer tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. E continuamos a Te rogar, ó Deus, que o Senhor esteja com cada família, com cada pessoa que tem passado por percas de entes queridos, a saudade que aflige, que o Senhor possa estar consolando aqueles que têm enfermos hospitalizados ou mesmo em casa, ó Deus, que o Senhor também possa estar ajudando na recuperação da saúde e fazendo a Tua vontade na vida de cada um. Te rogamos, ó Deus, em favor de todos os que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa estar também abençoando. E a mensageira que trará a Tua palavra, que ela seja ousada em trazer aquilo que Tu queres para cada um de nós. Abençoa, ó Deus, a MCM, abençoa a Tua igreja, e assim nós nos entregamos nas Tuas mãos, para que Tu uses as nossas vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Em Tuas mãos eu sou, nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar Tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Cante. Nas mãos do declaramos isso ao Senhor, como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em Tuas mãos, louva, eu sou, é isso que somos, Senhor. Sou eu, Senhor, não sou ninguém. Quem sou eu pra questionar Tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim. Nas mãos do oleiro
força, Senhor. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. É isso que nós precisamos. Que o Senhor dê forças a cada um de nós para isso. Amém. Olá, queridas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para juntas meditarmos um pouquinho a palavra de Deus. E o tema proposto hoje pela revista Visão Missionária é humildade. E leremos então 2 Coríntios 4, de 5 a 7. Você pode acompanhar aí da sua casa, na sua Bíblia, se você estiver com uma. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós mesmos. E aí, nesse versículo, nós já vemos que o tipo de humildade que vamos tratar aqui, né? Não é sobre a humildade de como se vestir, de como viver o dia a dia na vida secular, de como você andar, mas a humildade da dependência do Espírito Santo de Deus. A humildade do reconhecimento da grandiosidade de Cristo em nós. É essa humildade que o cristão precisa ter para assim conseguir ter um elo, um vínculo com o nosso Deus. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E como está escrito, mas o justo viverá da fé, em Romanos 1, 16, 17. Jesus Cristo é a mensagem de boas novas, mas apenas os frágeis vasos de barro é os que são chamados por Deus para levar tão valiosa mensagem. Apenas a sua igreja tem essa missão, porque é submissa a Cristo. Sendo assim, é bem-aventurada por ser humilde de espírito em Cristo Jesus. E aí nós vemos que quando Deus nos chama, quando Deus chama o seu povo, quando nós encontramos com Ele, o que Deus espera de nós? Uma entrega total, um reconhecimento de um coração humilde e submisso, a entender que precisamos caminhar por fé, dia a dia, estar submissos à vontade de Deus, para que assim o Senhor faça em nós a boa e perfeita obra. E eu quero ressaltar com vocês, essa tarde, alguns pontos que eu vi que são muito importantes para a nossa trajetória de busca de vida, de humildade e submissão a Cristo. E o primeiro ponto que precisamos reconhecer é a soberania de Deus em nós. Ele é tudo em nossas vidas. O maior exemplo de humildade que temos a seguir é o exemplo do nosso Criador. Ele, na sua soberania, graça e bondade, enviou o seu único Filho para viver aqui na terra. Viver de forma simples, como um homem normal, comum. Jesus nasceu, viveu como um homem submisso à vontade do Pai. Sem questionamento, sem reclamação, sem murmuração. Ele saiu do esplendor, o Senhor mandou o seu Filho, o esplendor da sua glória, para viver aqui. E aqui ele viveu, cumpriu a sua missão, sem reclamar nem um momento da sua trajetória. Isso é o maior e melhor exemplo que temos de humildade cristã.
se queremos ser humildes em Cristo, reconhecendo que Ele é o dono, que Ele é tudo em nós, precisamos a todo tempo lembrarmos que o Senhor enviou o seu Filho aqui na terra para viver uma trajetória por nós e sem reclamar, se submeteu a tudo aquilo. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse versículo se encontra em Isaías 53:5. Isso é muito forte, minhas amadas. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Hoje, nós temos uma vida boa, uma vida nova, uma promessa de salvação quando aceitamos Cristo, como quando escolhemos caminhar com Ele, porque Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho veio, viveu como uma vida humilde, submissa à vontade do Pai, e passou por tudo isso em amor a nós. Então esse é o maior exemplo que temos de humildade. E o segundo ponto que eu quero ressaltar é que precisamos entender e aceitar que necessitamos permitir que o Senhor faça de nós um vaso de barro. Pois para nos tornarmos um lindo vaso de bênção, precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós. E para isso, precisamos aceitar o processo. Precisamos deixar o Pai, que o Pai nos quebre, nos molde conforme a sua vontade. Eu te faço uma pergunta essa tarde. Você está disposta a deixar o Senhor quebrar a sua vida? Porque quando falamos um vaso, esse vaso somos nós, a nossa vida. E ao longo da nossa trajetória, chegamos com muita coisa, com muitas histórias. Às vezes, muitas coisas boas, mas também às vezes com muitas coisas ruins. E precisamos, de uma forma total, entregar e deixar que o Senhor nos quebre e nos molde. Nós temos o exemplo de quando pegamos um vaso, né, qualquer objeto que quebre na nossa casa e a gente pega e cola, a gente sempre que vai olhar para aquele vasinho, para aquele objeto, você vai ver as marcas, né? Você vai ver que aquilo ali foi quebrado, foi colado e agora tá bonzinho ali. Mas é muito diferente quando o Senhor nos quebra e nos molda. A diferença é que quando somos quebrados pelo Senhor, moldados por Ele, Ele nos faz de novo barro e vai nos moldando conforme a sua vontade. Não nos tornamos um vaso com uma marca de um defeitinho, que as pessoas olhem e vejam, olha ali, aquele vaso ali foi quebrado. Não. As pessoas vão olhar para nós e vai ver um vaso lindo e perfeito, um vaso de bênção, um vaso que exala as virtudes do Senhor. Então, por isso, precisamos estar dispostas a deixar que o Senhor tire de nós todos aqueles empecilhos que nos impedem de nos tornarmos um vaso de bênção. Você está disposta a passar pelo processo? O processo é se humilhar perante Deus, estar submisso à vontade de Deus,
reconhecer que nada somos sem Ele. Vamos buscar a cada dia o processo. Eu desafio você hoje a buscar a estar no centro da vontade de Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é reconhecer que somos falhos e pecadores, mas que precisamos ter a característica cristã tão necessária para o nosso relacionamento com o Senhor. A humildade é desenvolvida no crente, no cristão, na nossa vida, na nossa trajetória, única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ela é uma atitude sincera, que não dá lugar para a arrogância e para a autossuficiência. Pois quando buscamos a verdadeira humildade vinda do nosso Pai, reconhecemos que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus. É sobre este ponto importante que temos que nos prender. Essa característica tão importante para a vida de um cristão, a humildade. Se queremos refletir a luz de Cristo em nossos passos, se queremos ser um vaso de bênção nas mãos do olheiro, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos deixar que Ele quebre a nossa vida e faça e molde conforme a sua vontade. E principalmente, precisamos ter a característica da humildade na nossa trajetória. Porque quando nós não buscamos a humildade com o exemplo de Cristo, a humildade para refletirmos a nossa vida de cristão, muitas vezes nós fazemos as coisas pensando que estamos fazendo por nossa própria competência, nos achando autossuficientes, achando que nós conseguimos fazer as coisas porque nós buscamos o conhecimento, nós temos a capacidade. E na verdade nós não temos. Sem Deus, nós nada somos. Nós nada podemos fazer sem Ele. Ele é o nosso tudo. E precisamos entender e buscar isso para que não tenhamos uma vida de pessoas arrogantes e pessoas que se sintam autossuficientes. Mas ao contrário, precisamos buscar a verdadeira humildade que vem do nosso Pai, para que reconheçamos que nós temos tudo, e o tudo que temos vem dele, vem do nosso Deus. E o quarto ponto que eu quero falar com vocês esta tarde é: o homem ser humilde de espírito é solo fértil, onde a palavra de Deus é semeada e dá muitos frutos de arrependimento. O homem ser humilde de espírito é solo fértil, onde a palavra de Deus é semeada e dá muitos frutos de arrependimento. Se buscarmos termos uma vida humilde, guiada pelo Espírito Santo de Deus, dentro da submissão do Senhor, o solo se torna fértil. E a palavra de Deus é semeada. E quando semeamos a palavra de Deus, ela vai e dá muitos frutos de arrependimento. Porque as pessoas, ao olhar para nós, na nossa trajetória de vida cristã, verão nas nossas atitudes, na nossa fala, no nosso lidar, frutos que refletem o Senhor em nossas vidas. As pessoas, ao olhar para você, não vai olhar e enxergar a Mônica, ou a irmã Débora, ou qualquer outra. Vai olhar e vai ver primeiro Cristo. E é essa a nossa busca. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Porque Ele é o tudo em nossa vida. Para que quando semearmos na vida das pessoas, nas nossas atitudes diárias, nas nossas falas, nas nossas ações, com os nossos amigos, familiares,
pai, mãe, filho, esposo, irmãos em Cristo, igreja, trabalho, possamos estar semeando de forma natural na vida daquelas pessoas. E que isso gere frutos de arrependimento na nossa vida, primeiro em nós e depois na vida de outros. Porque ele se mantém com os pés no chão, sem perder a visão de quem somos, e se apresenta o Senhor com espírito submisso, por amor e gratidão, reconhecendo ser apenas um vaso de barro, que vive e leva o Evangelho, não por forças, mas pelo poder de Deus. E o último ponto que eu quero falar para vocês essa tarde é que precisamos buscar ser moldados única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. A humildade é a essência da vida cristã, para que possamos refletir com nossa vida Cristo em nós. É o que eu acabei de falar, afirmando o que eu acabei de falar. Buscar e deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos refletir com a nossa vida Cristo em nós. Aprendendo com aquele que é manso e humilde, a essência para desenvolver uma vida sadia, sabendo que o Espírito Santo é um padrão de pensamento e atitude que devemos alimentar para nos proteger da soberba e para nos manter aquecidos no relacionamento diário com aquele que nos dá a salvação e o poder para realizar a sua obra até que ele volte, para que ele cresça e eu diminua. Então, minhas queridas, temos que buscar tão somente no Senhor. Nós temos um manual, a palavra de Deus é o manual. Nós temos o maior exemplo, que foi o amor de Deus por nós e enviar o seu Filho, que veio aqui à Terra, teve uma trajetória linda, de uma vida humilde, de submissão, que a tantos ensinou e ensina até hoje. Se queremos ter uma vida próspera, uma vida de crescimento na presença de Deus, quando eu falo uma vida próspera, é uma vida próspera no Senhor. É uma vida próspera para que possamos ser vasos cheios, né? E pedindo a cada dia, enche-me, Senhor, enche-me do teu Espírito, mais que cheio quero ser. E para que o Senhor nos encha, que nos tornemos vasos cheios do Espírito Santo de Deus e consigamos alcançar vidas, né? Com os nossos exemplos, com o nosso andar, com o nosso falar, precisamos diariamente reconhecer o nosso pecado, reconhecer que nada somos, pedir perdão pelas nossas falhas, entender que aqui na terra vamos sim ter uma vida de luta, de batalha, de sofrimento. Muitas vezes vamos nos entristecer, mas o Senhor está conosco. Ele não nos prometeu uma vida só de festas e flores, não. Ele prometeu que estaria conosco, que nos ajudaria, e nos momentos mais difíceis, Ele nos carrega em seus braços. E para que tenhamos consciência e consigamos viver o Cristo em nós, devemos buscar diariamente. Então, minhas queridas, que busquemos a cada dia a humildade que só podemos ter quando buscarmos isso no Senhor. E eu convido você, essa tarde, junto comigo, vamos vestir a humildade
como uma roupa diária em nossas vidas. Vamos assumir um propósito com Deus de diariamente entregar as nossas falhas, as nossas limitações, pedindo assim que Deus tire de nós tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento, o nosso elo com o Senhor, uma vida de humildade e submissão ao Senhor. Eu gostaria de orar com você essa tarde. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor a cada dia, a cada manhã, o Senhor fala conosco. Obrigada, Deus, pelo grande exemplo que temos, ó Deus, pelo seu grande exemplo de amor, de humildade, de submissão. Ensina-nos, ó Pai, a sermos melhores a cada dia. Ensina-nos a refletir o teu bom exemplo. Que possamos buscar a cada dia, Senhor, estar no centro da tua vontade. Nos esvazia, ó Deus, de nós mesmos. Tira, Pai, tudo aquilo que impede o nosso crescimento na tua presença. Queremos nos tornar mulheres cheias do teu Espírito, vasos de bênção nas tuas mãos. Que possamos estar exalando o teu bom perfume, ó Deus, aonde estivermos, seja no trabalho, em casa, na escola, faculdade, na nossa família secular, no nosso dia a dia secular, com os nossos filhos, como esposa, como mãe. Nos ensina, ó Deus. Faz-nos, Senhor, vaso de bênção em tuas mãos. Quebra-nos, ó Pai, e molda-nos mediante o teu querer. Queremos tão somente ser bênção em tuas mãos. Aceitamos, ó Deus, a tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, que sem ti nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Toma, ó Deus, a nossa vida cada dia. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros. Molda os nossos lábios, o nosso caminhar, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.